Oremos, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, bendito és tu, bendito é o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o teu Santo Espírito, que nos ilumina, que nos conduz à fé no teu Filho, em ti. Muito obrigado, Senhor, por tua palavra, que é a verdade. Por isso pedimos, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Que tudo aqui diga glória. Nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, vejamos no primeiro livro de Crônicas, primeiro deles, no capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Eu vou ler a partir do versículo 1 e depois veremos o texto propriamente dito nosso, que é o versículo 10. Mas vejamos. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas e mármores, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro puro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, ou portanto, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então, os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1.000 e os de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Meus caros irmãos e irmãs, a ocasião em que o que acabamos de ler ocorreu, essas coisas, foi quando, depois do rei Davi querendo construir o templo, ele então, Israel adorava, mas não tinha ainda o templo. Então Davi, que providenciou a planta e tudo isso sob orientação do Senhor, a planta, ou seja, o projeto para a construção do templo. Como vocês viram nesta descrição bíblica, Davi estava bastante alegre e disposto para voluntariamente colocar os seus bens, os seus benefícios para que a casa do Senhor fosse construída.
Vocês vão perceber, irmãos, que aqui há algo muito importante que chama-nos atenção. É que todos voluntariamente e também liberalmente e também alegremente doaram os bens que eram necessários para a construção do templo. Preste bem atenção. 3 palavras que usei como advérbio. Todos, voluntariamente, liberalmente e o quê? Alegremente. São 3 advérbios que nós encontramos aqui no texto lido. E chama-nos a atenção para o que Davi vai expor, ou seja, o escritor sagrado expôs a partir do versículo 10. Mas eu gostaria que ficasse em nossa mente, na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, os 3 advérbios. Vamos lá? Eles contribuíram de que maneira? Voluntariamente, liberalmente e alegremente. Mas o que significam esses advérbios? Quando se fala de voluntariamente, diz respeito ao seguinte: eu digo, João Batista, ele diz, e aí se levanta e diz, eis-me aqui, em que eu posso servir? Apesar de ser um pedido para que ele faça alguma coisa, mas existe da parte dele aquilo que chamamos de voluntário. A sua vontade está em consonância com o pedido feito. Eis-me aqui. Quando se trata do liberalmente, eu digo, posso continuar, João Batista? Então, só com um sorriso. Isso. Eu digo, João Batista, o que você pode dar em termos de tempo para trabalhar conosco? Ele disse, eu estou disponível todo o tempo, voluntariamente e liberalmente. Ele não disse assim, não, eu só vou dar umas 2 horas de trabalho. Não, ele diz, eu estou à disposição o tempo todo. E o que significa o terceiro? Qual é o terceiro, João? Basta sorrir, eu já sei o que é. Agora, deixa eles verem você sorrir. Ei, João, você é a figura do dia hoje. Dá um sorrisozinho. Tá. Vocês entenderam? 3 coisas. O contrário disso, o Alisson chega assim para o filho que ele vai nascer. O que vai nascer. Ei, Lunieri, eu preciso de você. Não existe boa vontade. Eu preciso que você faça isso e isso, inclusive dar o banho no cachorro. São 3 cachorros. Ele diz, só posso dar banho em 1. Ele diz, e aí, como é que você vai fazer o banho desse 1? Né? Não tem jeito. Nada de alegria. Meus irmãos, com isso em mente, olhemos para a reação de Davi. Diante de toda a congregação, ele apresentou a sua oração, porque o povo correspondeu ao seu pedido de forma positiva, cujo propósito de todo aquele empenho, todos aqueles donativos, era algo tão significativo. A construção do templo do Senhor. Então vejamos, em primeiro lugar, eu não vou fazer aquele, vou dizer tudo que eu já vou assim como fiz ontem. Em primeiro lugar, Davi adorou o Deus de Israel, o eternamente bendito. Vamos ler esse versículo 10, por favor? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação. Só por aí. Ele disse, diante de todos, isso é uma oração que o rei está fazendo. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel,
nosso Pai, de eternidade a eternidade. Davi concentrou-se aqui, meus irmãos, não nas ofertas, não nos ofertantes, mas em Deus. E digo isso porque vamos ver que, de fato, é justo, foi justo, é justo, será justo nós vermos a Deus e bendizê-lo pelo que Ele é. Davi louvou o Senhor perante toda a congregação, dizendo isso: bendito és tu. É isso mesmo. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, é o Deus da aliança, portanto, porque ele disse nosso Pai, de eternidade em eternidade. Meus irmãos, esse louvor de Davi é o reconhecimento de que tudo e todos são pertencentes ao Senhor como o Criador e o mantenedor. Nós vamos ver, meus irmãos, que, vejam bem, eles doaram, vamos lá, voluntariamente, abundantemente, ou seja, liberalmente e alegremente. Só age dessa maneira quem de fato reconhece que tudo vem dele. Como é que começa o Salmo 24, meus irmãos? Se vocês quiserem, vamos lá rapidinho. O Salmo 24 começa dizendo o quê? Como é que começa o Salmo 24? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Irmãos, ter essa convicção de que tudo pertence ao Senhor é que nos fará, aplicando a nós, doar-nos e doar. Olha só, doar-nos e doar voluntariamente, abundantemente, que é a mesma coisa que liberalmente e alegremente. Vou dar um exemplo para vocês do que não é isso. Por exemplo, quando você vai presentear alguém, o seu presente, dependendo das suas posses, ele vai dizer bem se você presenteou voluntariamente, abundantemente e alegremente. Ele diz. Vocês estão entendendo? Aqui é a expressão de um povo que, como eu disse, reconhece esse fato, que Deus, o Deus de Israel, Israel aqui no caso é Jacó, nosso Pai, o Deus da aliança, ele é Deus de eternidade a eternidade. A quem pertence a sua casa? A quem pertence os seus bens? A quem você pertence? Salmo 24 responde: pertence, todos os meus pertencem a mim mesmo, eu mesmo, os dons que eu tenho, recebi, tudo isso do Deus que é bendito. Por isso que ele é bendito, porque ele de fato é o único dono de tudo. Bendito és tu, Senhor. Felizes os que podem dizer isso. Tudo, Senhor, pertence a ti. Ok? Esse silêncio significa o quê? É um silêncio
de voluntariedade, ou seja, sim, é um silêncio de abundância de quem está recebendo do Senhor, é um silêncio onde está embutida a alegria. Irmãos, tanto doador quanto receptor devem agir dessa maneira. Vocês lembram do apóstolo Paulo? Era um doador, um receptor. A expressão dele, quando recebeu os donativos da parte dos filipenses, ele disse assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovaste o vosso cuidado para comigo, o qual já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. E é interessante que ele se alegra no Senhor porque reconheceu que aqueles doadores agiram no Senhor, deram a si mesmo e deram o donativo nessa perspectiva aqui, meus irmãos. Eu pergunto, alguma dúvida? Como é que a gente deve se dirigir a Deus nesse contexto aqui? É dessa maneira. Há alguma dúvida, irmãos? Mas ele continua. Segundo lugar, Davi reconheceu ser o Senhor, o Altíssimo, sobre tudo. Já temos falado em certo sentido isso. Vejam, irmãos, que Davi diz no versículo 11, primeira parte. Teu Senhor é o quê? Teu Senhor é o quê? O poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Irmãos, que adoração! Diz que o Senhor, o grande eu sou, a ele pertence o poder. Toda a autoridade pertence de fato a Deus. Mas Davi está falando isso, irmãos, com a convicção que é devida a todo crente. Ele não está falando de modo vago. Ele está reconhecendo, por isso que ele bendisse o Senhor. Teu Senhor é o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não temos ideia quando falamos disso. O que quer dizer isso? Deus, tu és todo-poderoso. A nossa vida, certamente, ela é um reflexo daquilo que é nossa crença quanto a quem o nosso Deus é. Ele é o todo-poderoso. Todo o poder está com ele. Se é assim, não há autoridade que não esteja debaixo da sua autoridade. Mesmo se tais autoridades forem injustas, mas está sob o poder dele, o controle dele. Lembre-se de Nabucodonosor. Era um rei fora da esfera do reinado de Israel, um rei que mandava na sua época, era um déspota no sentido exato da palavra, mas, no entanto, Nabucodonosor, inclusive, teve que reconhecer isso, reconheceu que todo poder pertencia a esse Deus. Quando a igreja tem esse sentimento, irmãos, ela age da seguinte maneira. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 4, por gentileza. Pedro e João foram soltos. Eles estavam presos e foram soltos. A igreja foi notificada, segundo o versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Esse unânime, meus irmãos, não é que todo mundo passou a falar ao mesmo tempo. Não.
mas todos estavam em harmonia com aquilo que estava sendo orado. Unânimes. Tu, soberano Senhor. A palavra aqui é o déspota, no bom sentido. Que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. A fé nesse Deus foi suficiente para fazer com que eles não se amedrontassem diante da cólera dos governantes. Eu vou ler. Olha só. Que disseste, versículo 25, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Cristo. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Olha os poderosos, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora pasmemos. Leamos juntos, por favor. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Tu, ó Senhor, teu Senhor é o poder. E ele continua dizendo, a grandeza. Quão grandioso é o Senhor. Mas depois a gente volta para a grandeza. E olha, vejam, irmãos, como a igreja ora quando se reconhece que todo o poder pertence ao Senhor. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem. De que maneira, irmãos? Com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Resultado, oração respondida. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, sinceramente, eu não posso deixar de dizer isso. Vocês querem ver a nossa fraqueza em termos de confiança no Senhor? Nesses dias nós estamos vivendo isso. Estão vivendo isso. Se o Senhor colocou para governar os babilônios Nabucodonosor e até governou sobre o seu povo com mão pesada, por que o Senhor agora não tem esse poder? Então, irmãos, vamos deixar essas bobagens de estar olhando para homens como se dependêssemos de homens para nos fazer bem. Vamos parar com isso. Falo com temor, mas vamos parar com isso. Venha quem vier, teu Senhor é o poder. E ele continua dizendo o quê? Tua é também o quê? A grandeza. Irmãos, olhemos para a criação e vejamos nelas, irmãos, algo da grandeza do Senhor. Vamos dar uma olhada assim rapidamente no livro dos Salmos, 104. E lá nós vamos ter uma ideia da grandeza do Senhor. Irmãos, vejam como é que o salmista inicia esse salmo. Louvor ao Deus Criador, é o título que o tradutor deu aqui, não é algo, esse título não é inspirado, mas olha o que diz ele: bendize, ó minha alma, ao Senhor,
E então se dirige ao Senhor, dizendo: Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo, são os anjos. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e cobriste as águas ficaram acima das montanhas. Não há confusão, meus irmãos. Vez por outra acontece o tsunami, mas por ordem dele. Mas não há, no ponto de vista normal, natural, essas coisas. Porque ele diz: tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas, versículo 6, ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada, elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar que eles havia preparado, puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Irmãos, vocês já pararam para pensar? Você vai andando assim de carro, de navio, sei lá o que é, aí você olha assim um lugar alto, o rio está aqui, você olha um lugar tão alto, e está lá saindo de algumas pedras, de um morro. Vocês já pararam para pensar? Uma árvore na nossa região enorme, alta. Quem é que leva, irmãos? Quem fez essa árvore faz com que ela tire do solo nutriente, inclusive água, e essa água vai até lá no finalzinho. Cada folha recebe a água devida. Irmãos, maravilhemos-nos diante desse Deus. Versículo 10, olha: tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada, olha Deus, né? Regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras, fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para quê, irmãos? Para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho, olha aí, o vinho que alegra o coração do homem. Espero que ninguém fique aí, opa, vou chegar em casa hoje. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Irmãos, tudo isso tem a ver com o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade do Senhor. Preste atenção como o salmista reconhece exatamente isso. Versículo 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra de quê, irmãos? Das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios. Olha, quando a gente vê um navio, um barco, um motorzão dos nossos aqui, aqueles batelões, as canoas, etc., estão todos correndo sobre os rios que o Senhor criou. E fez para isso. Versículo 26, eu leio de novo. Por ele, por essas águas criadas pelo Senhor, diz ele aqui, transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Irmãos, vejam a expressão que o salmista utiliza para falar sobre o sustento da criação dos animais. Ele fala no versículo 27, todos esperam
de ti. Será que esses animais creem no Senhor? Não, não é isso, não. Mas eles inconscientemente pedem do Senhor. Todos esperam de ti que eles dês de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Irmãos, vejam como se deve reconhecer essa grandeza do Senhor, a majestade do Senhor, porque Ele reina sobre tudo e todos. Vejam o versículo 31, a glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras, com só olhar para a terra, Ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Os crentes dizem, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistem os perversos, bendize, ó minha alma, ao Senhor, aleluia. Vêem, irmãos, como é que Davi fez? Diante de atos que nós estamos chamando de atos voluntários, abundantes, ou seja, e alegria. Por uma razão, porque reconheceu que tudo isso vem do Senhor. Alguma pergunta? A pergunta do irmão diz respeito quando o Senhor traz de esperar no Senhor. E ele traz um aspecto atual das pessoas indo atrás dos seus direitos, temendo algo que possa vir. E onde entra, então, a responsabilidade do homem nisso? Nós não devemos, então, agir e só esperar no Senhor? É isso, hein? O senhor não tinha outra pergunta para fazer? O senhor quer a resposta mesmo? O senhor quer a resposta mesmo? Se o senhor está falando desses atos que estão acontecendo em frente aos quartéis, tá gravado aqui, em frente aos quartéis, vou começar a dizer assim, é tolice. Em segundo lugar, é inconstitucional. Em terceiro lugar, é uma prova impressionante de um ataque contra a democracia. E ninguém vem dizer que eu sou favorável a qualquer parte, viu? Quero dizer logo isso com vocês. Eu pergunto, quem é que comanda o universo? Eu espero que não tenha nesses lugares crentes. Porque se tiver crentes nesses lugares que o senhor está falando, é uma prova de que eles não creem na soberania do Senhor. E digo, não é um ato de responsabilidade, porque é irresponsabilidade. Como que pode um grupo ou grupos fazerem motins, jogarem terra, intercederem estradas, não permitirem que os bens, os benefícios cheguem inclusive a hospitais? Isso é irresponsabilidade. Tem outra pergunta? Uau! Então, diga tudo, inclusive o final, com certeza. Ok. Ele traz um comentário de um líder parece uma igreja grande no Brasil, que diz que o Senhor está no controle de tudo, e ele tem um controle, mas não está no controle de algumas coisas. E está certo esse comentário dele? Aí ele disse que não. Eu vou dizer para vocês, eu devia dizer o seguinte, sem comentários. Nós acabamos de ler Atos capítulo 4, os irmãos apanhando, sofrendo, e recorreram ao único soberano, o único soberano. E reconhecendo que, quando o Senhor Jesus foi entregue,
foi entregue pelo determinado desígnio do Senhor. Sim, é isso mesmo, foi entregue pelo determinado desígnio do Senhor. Abram suas Bíblias, por favor, em Provérbios capítulo 24, irmãos. Olha, é triste quando a gente vê as pessoas dizendo tu és soberano, mas elas não agem como se ele fosse soberano. Não tem cabimento isso. Irmãos, vejam no versículo 21. Vou ler Provérbios 24, versículo 21. Não esqueçamos disso. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com quem? Com os revoltosos. E eu vou dizer, hein? Essa associação não deve ser nem somente apenas no coração, porque tem coisa que é assim, eu não vou lá, mas eu estou torcendo por isso. Não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Meus irmãos e irmãs, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. O sentimento que eu tenho, a impressão que eu tenho, é que nós vamos sofrer para reconhecer o que Davi está aqui com alegria reconhecendo. Acredito que nós vamos reconhecer com tristeza. Deus é Deus. Quanto à sua pergunta, não tem sentido, não faz sentido. Ok? Ok. Está na linha do que o irmão trouxe, mas agora de modo generalizado, qual deve ser a postura do cristão diante do que o Senhor está ensinando, essa soberania do Senhor, já que nós temos responsabilidade, né? Como o irmão trouxe, horizontal, nas relações com os homens, porque parece que é muito fácil lidar quando está tudo bem, mas aí ele trouxe até o texto de Abacuque, quando as coisas começarem a andar mal, nós devemos deixar de plantar, nós devemos deixar de fazer essa responsabilidade, a ação humana, como deve ser diante quando as coisas estão ruins, vendo a soberania do Senhor diante de tudo isso. É isso? Ok. Meus irmãos, eu creio que todo mundo está entendendo o que se está perguntando e as minhas respostas. Irmãos, não caiamos nos laços dos homens que nos induzem ao erro. Meus irmãos, nós somos cidadãos de um país que até, pelo menos constitucionalmente falando, é democrático. Não caiamos no laço dos homens que vêm com aparência, essa é a ideia, aparência de justiça, de moralidade, mas sempre que alguém, seja que esfera for, até mesmo na eclesiástica, sai das regras estabelecidas, nós não devemos dar crédito. Em segundo lugar, quando por exemplo, falha, alguém falhou, tem que se lutar dentro das esferas que a própria Constituição determina. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa semana, eu ainda não tinha visto presencialmente. O senhor é testemunho do que eu vou dizer para vocês. Eu passei em frente ao QG aqui, ali da Ponta Negra. Irmãos, me deu uma tristeza tão grande ver a vergonha que o nosso exército está passando. Aquele amontoado de gentes
sendo usadas, tanta gente usada. E eles sabem, irmãos, eles sabem que aquilo não vai dar camisa para ninguém. E quero dizer, irmãos, eu espero que não, mas que o Senhor nos livre de uma guerra civil no nosso país. Vocês querem isso? Então, irmãos, abram suas Bíblias de Jeremias, capítulo 29, aí vem a questão prática que o irmão pergunta. Irmãos, o versículo 1 identifica a ocasião. São estas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Que situação terrível! Pior do que nossos vizinhos venezuelanos. Eles são refugiados. Eles não são cativos do nosso país ou de outros lugares que eles foram. Versículo 4, faz parte da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou o povo de Israel para a Babilônia, irmãos? O Senhor é o seu povo e Ele deportou para a Babilônia. Primeiro, edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque eles haveriam de passar 7 décadas nesse lugar como cativos. Não paralisem, não fiquem parados, trabalhem. Hajam como homens e mulheres criados à imagem e semelhança do Senhor. Versículo 6, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. E agora o que deve ser feito? O que eles devem fazer em termos práticos diante de uma situação tão terrível que nós não sabemos o que é isso? Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Nós queremos uma guerra civil no nosso país, irmãos. Oremos por nosso país, oremos pela paz do nosso país, e não sejamos, ainda que sem ser concreta, fomentadores. Gente que joga lenhas na fogueira. Nosso dever é orar pela paz da cidade, orar pela paz do nosso país. E não há paz, meus irmãos, aonde se levanta a espada de forma inconstitucional. Orai, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, versículo 7, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que está acontecendo nos nossos dias, é antigo. O Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizo eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. O que eu estou falando para vocês é a palavra do Senhor. Quem quiser que me refute com a palavra do Senhor. E vejam a interpretação que o Novo Testamento dá a essa ordem de Deus aos exilados da Babilônia. 1 Timóteo capítulo 2, por favor. Versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto, encorajo que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Vocês não vêem um eco
do que ele disse, na sua paz, ou seja, na paz da cidade, vós tereis o quê? Paz. Irmãos, nós estamos gozando de liberdade. Nós podemos caminhar, constitucionalmente falando, o ir e vir, mas o que eu tenho visto nesses dias, com acobertamento do Estado, é um impedimento de ir e vir. Não é justo. Não é justo. E vou dizer, irmãos, o Senhor não deixa passar em branco. Não deixa passar em branco. O que o homem semear, isto ele colherá. Tomemos o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nascido de mulher, nascido sob a lei, e porque nasceu sob a lei, amava a lei e pôde responder a um homem perverso, um governante perverso, que queria que ele falasse do seu jeito. E diante do seu silêncio, respondeu de forma arrogante para ele: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Teve que ouvir a seguinte resposta: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima, apontando para o Deus Altíssimo, não te fosse dada. Por isso, maior pecado tem quem me entregou a ti. Sigamos nas pisadas do nosso Deus, do nosso Salvador Jesus. E vamos viver, meus irmãos, em paz, reconhecendo: Tu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. O Senhor reina. Lamentavelmente, a gente não pôde nem prosseguir, no sentido de que aqui eles estão agradecendo, impressionante, agradecendo pelas coisas que eles deram, que eles doaram, mas por reconhecerem que tudo que eles tinham pertence ao Senhor, vem do Senhor. Por isso, toda a glória é do Senhor. Amém.